Olá, boa noite a todos. Estamos entrando no ar com mais uma live, um espectro papo aqui na minha página, no Selmo Lacerda. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a doutora Aida Brito. Ela vai falar com nós sobre supervisão em aba. Então, a gente faz sempre assim. Ela se apresenta, eu apresento, eu faço algumas perguntas, e aí depois disso eu vou encaminhando as perguntas das pessoas, na medida que as pessoas forem fazendo aqui, eu vou encaminhando, tudo certo? Se você conhece pessoas que precisam ou querem, ou tem algum interesse em supervisão em aba, compartilhe aí, para elas também terem acesso. Doutora Aida, pode se apresentar para nós, por favor? Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vai? Meu nome é Aida, eu sou psicóloga, trabalho numa empresa chamada Acesse e supervisiono atendimento clínico em aba. E trabalho há muitos anos com a terapia comportamental para crianças com TEA e deficiência intelectual. Tem mais de 15 anos que eu atuo na área. E eu vim compartilhar com vocês hoje um pouco da minha experiência com esses atendimentos e um pouco no campo da supervisão também, a convite do professor Lucelmo. Então, espero que a gente tenha um papo bem interessante aí nessa hora. É 1 hora, viu, professor Lucelmo? Não são 2, não. Você sacrifica... 1 hora. É porque outro dia eu fiz uma de 2 aqui com o pessoal da Foi. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para Camila Koleniak, para Ana Cláudia Bessa, que está sempre aqui presente com a gente, a Elaine Moura, boa noite, tudo bem? Silvia Jordano, aqui de Caraguatatuba, Iraís Queiroz, boa noite, Claita Costa, tudo bem? E o Paulo Caneghini, esteve aqui conosco há pouco tempo. Boa noite. A Claita é minha supervisionando, a Claita. Ela vai já falar aí, que eu vou botar ela para falar. É isso aí. E boa noite, Adelaide, tudo jóia? Aqui do ABC. Que está organizando, inclusive, um evento bem interessante. Elaine, boa noite. Ida, boa noite. Miliane Contim, tudo bem? E Gisele. Me fala aí se eu voltei. Voltou. Você caiu, mas voltou. Então tá bom, estou de volta. Então, as pessoas da boa noite para o pessoal que chegou agora, que já chegou a galera. Dandara, boa noite. Beth, Tainá, Dr. Paulo Liberaes, falei com ele hoje. Ana Paula Damo, Ieda Mota, aqui de Ubatuba. Simone Fernandes, boa noite. Muita gente boa. Não, agora voltei. Nós abrimos uma pós de aba aplicada ao autismo e deficiência intelectual. Então, as pessoas se perguntam assim, mas dá título de analista do comportamento? E aí, você tem um cuidado em explicar. Título no Brasil, só que oferece graduação, mestrado e doutorado, uma questão legal, jurídica. Mas o título de analista do comportamento não existe no Brasil. Então, o analista do comportamento é uma função que, do ponto de vista legal, pode ser ocupada por qualquer pessoa. Mas, do ponto de vista ético e do conhecimento que a gente tem acumulado, existe um processo para se tornar analista do comportamento. E o processo envolve 2 elementos. Um é a formação acadêmica, e aí a pós oferece um coursework bem consistente, e o outro é uma experiência sob supervisão de alguém com mais experiência, mais experiente. E aí é a supervisão. E as pessoas falam, então, mas como funciona a supervisão? É um mecanismo, é um serviço muito sobreutilizado no Brasil. E é sobre isso essa live, então eu queria falar sobre isso. Mas antes, deixa eu salientar uma coisa aqui, que é Dr. Francisco Assunção assistindo a nossa live. Professor, sumidade na área, professor da USP, estará conosco no seminário de autismo na vida adulta, no 2º, em outubro. Fiquem atentos e assistindo aqui, prestigiando. Então, é um prazer e um orgulho. Aida, explica o seguinte agora. Como funciona? Digamos assim, eu sou um terapeuta, sou estudante de aba, está lá no fim
ou me formei e quero começar a trabalhar. Como é que funciona? O que é o trabalho de supervisão? Bom, a gente tem muitas frentes quando a gente fala de supervisão, né? Porque a supervisão é um processo muito grandioso. A gente tanto pode entrar para acompanhar o aluno iniciante, como aquele aluno mais, ou aluno, né, que acabou de concluir, profissional iniciante, como profissional mais experiente. Então, eu tenho uma supervisora. Eu tenho uma supervisora da qual eu admiro muito o trabalho dela, a experiência do trabalho dela. O nome da minha supervisora, vou até fazer propaganda aqui, ela não vai gostar, mas depois eu faço um carinho nela. É a professora doutora Ana Arantes, né, que me acompanha em muitos casos e que me auxilia muito. Então, eu acho que a supervisão, o primeiro fator é que não tem tempo, não tem data, né? Você sempre utiliza desse serviço, dessa assessoria, em seu trabalho mais eficiente, mais validado, mais respaldado. Então, buscar a visão de quem tem mais experiência ou que domina mais determinadas áreas ou domina mais determinado assunto é sempre de bom tom e é sempre muito ético, né? Então, eu acho que a supervisão, em primeiro lugar, ela tem um caráter muito ético, ela tem um caráter muito correto, porque a gente termina uma graduação ou termina uma pós, a gente nunca domina tudo da área. É impossível a gente abarcar um conhecimento tão grande como a análise do comportamento. E a análise do comportamento, ela tem muitas frentes, né? Ela tem muitos olhares. Se a gente estiver aqui especificamente falando de aba, ainda assim, a gente vai falar de aba voltada para o TEA, por exemplo, ainda assim a gente tem muita coisa e a gente não consegue sozinho. Então, é importante falar que é um trabalho com muitas pessoas à frente desse trabalho, porque envolve o treinamento e o acompanhamento de pais, o treinamento e acompanhamento de aplicadores, o treinamento e a aplicação de determinados programas na escola, o treinamento e a aplicação dos próprios procedimentos de programas de intervenção. Então, só aqui são muitas áreas para a gente dar conta. Então, quando eu iniciei a supervisão em aba, eu iniciei numa área que era muito confortável para mim, que é a educação. Então, as pessoas me procuravam muito para orientar a questão da inclusão e assessoria nas escolas. E isso foi se expandindo porque você acaba dominando outras áreas que são análogas à escola, né? Os procedimentos de ensino que são muito próximos ao ensino escolar, por exemplo, alguns procedimentos de ensino em outros espaços, escolar em outros espaços. Então, isso me fez entrar na esfera da supervisão a partir dessas propriedades. Então, supervisionar é um trabalho gigantesco. E eu acredito que todo profissional, mesmo que iniciante ou experiente, ele deve sim ficar acompanhado de um supervisor. Agora, nessa questão sobre o que torna uma pessoa especialista, o que torna uma pessoa capaz de desenvolver um trabalho em análise aplicada para o autismo, ele está além de alguns procedimentos técnicos aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil a gente ainda não tem uma legislação marcada sobre quem de fato é esse profissional. Então, enquanto isso não acontece, que eu acredito que as nossas instituições, os nossos órgãos, né, que regem o nosso trabalho, logo, logo, em breve, já que eles já estão se movimentando para isso, né? Mas eu acho que logo em logo a gente vai ter mais definições quanto a esse profissional. No entanto, o que a gente pode fazer, ou o que a gente pode alcançar hoje? É um pouco de bom senso e ética na área, até que rege o próprio serviço do profissional de psicologia. Você se forma e você vai buscar uma pós-graduação para se tornar mais experiente na área, ou ter mais expertise na área, e vai procurar o apoio de um profissional que seja mais experiente, com mais horas de trabalho, ou que tenha mais ferramentas de trabalho para te assessorar nessa caminhada. Então, é o que vem acontecendo muito no Brasil, a gente procurar práticas supervisionadas para amparar o nosso serviço e tornar esse serviço mais ético e mais bem feito, né? Perfeito. Deixa eu...
falar que dá uma boa noite para algumas outras pessoas. A Ione, boa noite. Paloma, a Nídia, o Fábio Coelho, da Academia do Autismo, boa noite, parceiro. Patrícia Souza, Luciana Serpa, a Sandra, lá do Paraná, a Natália Brito, tá dizendo que você tá linda. A Glória Glyn, boa noite. A Eliane Ferreira, a Karine Ferreira e a Kátia Ariana, que é a terapeuta ocupacional. Então, você falou, eu acho que isso é muito importante, uma coisa que você falou aí, que todo mundo precisa de supervisão, mesmo quem já é muito experiente. E porque tem a ver com um outro olhar, um olhar externo, isso eu acho que é bastante significativo. Ela não fala, mas eu falei que eu acho que é importante falar. A primeira a supervisora da AIDA foi a Gina Green. Quem é da análise do comportamento sabe o tamanho da Gina Green, um dos mais importantes do mundo, né? Uma ativista aí ligada, inclusive, à questão da regulamentação. Boa noite, Cláudia, Cíntia, Beatriz, a Bia, tudo bem? Dani Lu, de Ubatuba, Juliana Silveira. Eu vou pedir para vocês o seguinte, pessoal, eu sei que a maioria de vocês, eu conheço grande parte de quem está aqui, tem outros amigos que gostariam de acompanhar essa discussão. Então, vou pedir para vocês compartilharem o vídeo aí para os seus amigos terem acesso também, eles poderem ver, acompanhar e fazer perguntas daqui. Aí, é o seguinte, vamos imaginar, eu sou um terapeuta, e qual é a grande questão que os terapeutas me falam? Não tem um supervisor na minha cidade. Então, a primeira pergunta, precisa ser da cidade? Como que é a logística de supervisão? E, assim, por exemplo, uma pessoa que está começando mesmo, então ela precisa não conhece os programas, então é possível ter acesso a programas, a apoio para fazer avaliação. O que exatamente a pessoa ajuda ali, o supervisor? Pois de novo, eu vou voltar a minha questão sobre a amplitude do trabalho, né? Muitas pessoas me procuram, se pode ser à distância? Sim, né? Inclusive, eu faço supervisão à distância e fiz a vida toda supervisão à distância para mim, enquanto profissional, né? Eu acho que o mais importante é que a sua supervisora, no caso a minha, ela tem um controle muito grande sobre os casos que a gente vem acompanhando junto, né? Mas voltando à sua segunda pergunta, depende muito do seu ponto de partida. Então, tem pessoas que me procuram para que eu ajude, por exemplo, a montar uma avaliação da criança. Então, ajude a aplicar, por exemplo, o ABLS, ajude a aplicar o VibMap. Então, o ponto de partida pode ser esse. Então, eu tenho muita vontade, não domino muito o instrumento e gostaria que você me ajudasse a utilizar esse instrumento, a avaliar, a pensar nos comportamentos-alvo desse programa, nos comportamentos a médio, longo prazo, porque eu ainda não me sinto seguro, eu ainda não sei operacionalizar esses programas. Então, assim, o ponto de partida pode ser, por exemplo, ajudar o profissional a usar os instrumentos de avaliação. Outro ponto que a gente pode, né, acompanhar, eu já tenho um caso em evolução, e esse caso, por exemplo, não evolui, ou o caso tem algumas dificuldades que eu não consigo fazer com que aquela criança mude, né, as habilidades, ou não evolua nas habilidades, então entender juntas o que pode estar acontecendo, né? Por que esse delineamento do sujeito não está mudando, ajudar o profissional a fazer algumas tomadas de decisão quanto à mudança de planejamento, isso pode ser outro foco, ajudar na documentação específica, né, do próprio profissional, a montagem dessa documentação. Então, o que é importante os supervisionando estarem atentos quais os tipos de comportamento dos quais ele procura o supervisor, né? Então, isso tem que ficar muito claro entre essa dupla. Eu procuro o seu serviço porque eu tenho dúvidas nisso. Eu procuro o seu serviço para que você me ajude e me oriente nesse aspecto. E aí, após esses comportamentos-alvo, né, entre a dupla serem acordados, eu acho muito importante que tanto o supervisor quanto o supervisionando, eles coloquem isso em contrato, né? Eu acho que contrato, ele deve ser sempre acordado entre a dupla, o supervisor também sempre deve orientar a questão contratual de todos os casos, né? Eu acho que isso é uma prática que, às vezes, a gente insiste em esquecer, mas é importante que a gente faça, não é fácil,
tanto é que a gente está falando justamente de um serviço que colabore para minimizar os custos de um trabalho tão difícil, que é o do analista do comportamento. Outra coisa, Luciano, eu acho que as pessoas têm banalizado muito o trabalho do analista do comportamento. O trabalho do analista do comportamento é um trabalho dificílimo de fazer. Então, eu vou aqui citar novamente a Ana Arantes. Eu lembro a Ana Arantes enquanto minha professora, enquanto minha supervisora hoje. Um bom analista do comportamento, é difícil ele, como profissional individual, ter muitos casos de atendimento. Né? O bom profissional, ele não consegue, porque são muitas instâncias que ele vai ter que percorrer. Né? Então, ele vai lá na escola, ele vai lá na casa do cliente, ele treina os pais, ele treina os aplicadores. É claro, se eu não estou falando de uma empresa maior, né, de uma clínica maior, que tem um suporte de vários outros profissionais, quando o profissional está sozinho, ele dificilmente vai ter uma carta muito grande de cliente, porque é um trabalho muito difícil de fazer. E mesmo as empresas grandes, eu não sei aqui se tem algumas supervisionando as minhas que são donas de empresa, se elas estiverem aqui, elas sabem muito bem do que eu estou falando. Elas precisam de equipes muito grandes para poder assessorar esse trabalho. E para poder assessorar esse trabalho, a gente precisa de um olhar supervisionado, porque são muitas frentes que podem levantar muitas variáveis intervenientes do processo e a gente não consiga fazer uma leitura acurada desses dados ou não consiga fazer uma leitura acurada dos próprios procedimentos que são necessários que o analista faça. Entendi. Deixa eu voltar aqui. Eu gostaria, pessoal, eu já fiz algumas perguntas básicas aqui, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, e aí eu vou repassando aqui para a Aida, tá? Deixa eu só... Eu coloquei aqui, uma pessoa que perguntou aqui, foi o Tomé Lagares Almeida, ele pediu para alguma literatura. Como eu tinha já alguma coisa aqui no background, eu já coloquei aí dois trabalhos, um da Pelletier com a professora Paula Braga Canyon, que é sobre videodescrição, que é para integridade, porque isso é uma coisa interessante. Eu queria que você falasse um pouco disso antes de vir fazer perguntas aqui. É o seguinte, Aida, você está supervisionando uma pessoa, então, durante 2 horas por semana ou 1 hora por semana, ela vem em frente a uma tela e fala com você. Mas como é que você sabe se a pessoa está fazendo certo? Quais são, entende? Eu queria que você abordasse um pouco isso, de como que esse controle verbal, como é que você consegue pensar na prática, se você pede para filmar a prática, se você tem outras medidas a gente chama de medidas de integridade isso. E um dos artigos que eu coloquei foi sobre medidas de integridade, o outro foi sobre a intensidade da supervisão. Não pode ser uma supervisão a cada 6 meses, né? Tem uma intensidade que é avaliada. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Essa regularidade ela é extremamente importante justamente para você promover essa integridade que você está falando. Mas uma das medidas que a gente usa é o compartilhamento dessas produções, né, supervisionadas. Então, na grande maioria dos casos que eu supervisiono, ou individuais, as minhas supervisionandas, que tem muitas aqui assistindo, porque eu estou vendo, ou a gente compartilha o documento, então elas fazem tarefa de casa, né, todas as minhas supervisionandas, então eu peço, agora eu quero que você redija tal documento, ou eu quero que você faça a avaliação da criança, ou eu quero que você me mostre o resultado da avaliação, ou eu quero que você produza determinado programa, e a gente vai acompanhando em supervisão. Então, essa divisão de documento, essa divisão de produção, ela é acompanhada. Para quem é muito jovem na área, é bem similar ao trabalho de um professor. Então, o professor passa a atividade, o aluno faz a atividade e ambos corrigem. Então, vamos fazer essa analogia. Então, o supervisor, ele passa determinados procedimentos ou passa determinada atividade documental e o supervisionando, ele procura fazer e o supervisor assessora nessa produção e dá o resultado, né? Como você falou, traz aquele resultado para que a gente possa verificar. De literatura, eu acho que a gente tem muita literatura pulverizada, né? Muita coisa que fala justamente de acurácia, de programa, de
de como acompanhar melhor um programa, e eu acho que isso funciona bem. Antes de mais nada, é importante que as pessoas que estejam interessadas em procurar, e devem até procurar uma supervisão, nós temos um código de ética do BCBA. Ele não é, né, para o Brasil, ele não está voltado para nós, mas como conduta ética, é um excelente documento, né? Isso deve ser importante para nós. E uma das questões que o código coloca é justamente na prestação de serviço desse supervisor, né? No tipo de demanda que ele deve fornecer, no tipo de comunicação que ele deve ter com o supervisionando. Então, essas questões estão bem descritas nesse documento e eu acho interessante como uma referência bibliográfica. Agora, outras fontes interessantes, eu vou citar aqui duas, que é a modificação de comportamento do Martin Peer. A gente tem 2 capítulos muito interessantes que falam sobre como avaliar um programa de intervenção. Eu acho que aí te ajuda muito para que todos entendam um pouco do papel do supervisor. Lá não está descrito que é um papel do supervisor, mas eu acho que se aplica bem a esse papel do supervisor, sim, no que tange a observar os comportamentos-alvo, verificar se esses comportamentos-alvo, por exemplo, de um programa de modificação, foram bem elegidos, verificar se aquilo vai trazer benefício realmente para o cliente, verificar se aquele benefício ele tem um risco eminente ou um risco que você não está identificando imediatamente, verificar as coisas do acompanhamento, as questões do acompanhamento do próprio programa, a questão contratual. Então, Martin Peer, eles falam bastante isso no livro Modificação de Comportamento. E a gente tem também alguns bons livros, infelizmente, ainda a literatura é em inglês, né? E aqui a gente não tem muita coisa explicando bem o papel do supervisor ainda na literatura brasileira, mas a gente pode justamente acompanhar esse papel em artigos que discutam sobre a integridade dos casos, né, sobre o controle dessa integridade. Eu acho que são boas indicações de leitura para a gente procurar. Vamos lá, então. A Kátia Martini, do SEMAD, colocou aqui, né? Aliás, a psicóloga Leda já colocou aqui, né? Oi, lindeza, então eu acho que é para você. Pela lógica, né? E a Kátia falou assim, a ida é essencial para o trabalho. Então, já que ela falou, né? E tem a ver com o trabalho que se desenvolve junto ao SEMAD, né? De supervisão institucional. E eu queria que você falasse um pouco dessa supervisão institucional também. Uma coisa, eu sou terapeuta, eu vou lá e contrato uma outra pessoa, terapeuta ou professor, depois a gente fala da educação. E aí eu contrato o supervisor. Ou uma instituição. Como é que é o trabalho de se você supervisionar também uma instituição, uma clínica, ou uma escola, uma coisa maior, assim? Tá, aí a gente está falando de uma questão que envolve a organização, né, dessa empresa enquanto a dinâmica, né, de uma empresa total. Então, aí requer outros atributos que, em geral, nós, como psicólogos, a gente não tem, né? Infelizmente, as nossas formações ainda deixam muito a desejar, e as formações continuadas, elas também te deixam um pouco órfãs de alguns conhecimentos que a gente vai ter que ir buscando ao longo de uma prática mesmo de vida. Eu digo isso porque, por exemplo, eu queria desafiar alguém aí, enquanto profissional da psicologia, que termine o curso de psicologia sabendo lidar com o dinheiro, né? Ou sabendo lidar com as questões financeiras, da prática financeira ou da prática contábil. Bom, querendo ou não, já puxando brasa para minha sardinha, eu tenho uma segunda formação que é ciências contábeis, né? Nunca atuei muito na área, não, mas acabou me servindo de alguma coisa, pelo menos alguma coisa. Então, assim, eu digo isso brincando, mas é algo que o psicólogo ele precisa estar atento, né? Então, essas questões
maiores, né, de uma instituição, a gente realmente não tem informação para isso. E o que a gente precisa saber? A dinâmica das funções dentro de uma empresa, ou se a gente for pensar, por exemplo, especificamente em uma empresa que trabalhe com atendimento ABA, a gente tem que entender as funções dessa equipe profissional, né? Então, quem é eminentemente o aplicador dessa empresa, ou o profissional que vai ficar supervisionando os casos, ou psicólogo, ou terapeuta ocupacional, ou fono dessa empresa, quem é o administrador dessa empresa. E aqui eu cito, eu não sei se eles estão por aí, mas a Natália está, né? Então, a gente tem uma empresa muito boa, de uma referência, de um peso enorme para nós aqui no Brasil, que é a Imagine, a empresa do Felipe Leite, da Lidiane. Eles são, para mim, peças de referência no país, porque são dois jovens, dois meninos, né, que conseguiram montar uma empresa muito grande e com essa visão ampla de serviço que eles têm, né? Então, essa visão ampla que eu quero dizer o quê? Eles distribuem funções que competem às funções dos profissionais que atendem ABA. Então, lá eles têm os profissionais, os paraprofissionais que atendem uma equipe, um público muito grande que eles têm em Fortaleza, e eles conseguem dividir essas equipes de trabalho. Então, aqui falando especificamente para as empresas, por exemplo, a divisão do trabalho nas frentes de inclusão, nas frentes de atendimento em casa, nas frentes de atendimento clínico, nas frentes de atendimento de treino à paz. Então, a empresa ela acaba abarcando muito essas áreas que precisam de supervisão para poder orientar ou subsidiar esses trabalhos que acabam se pulverizando muito. E quem está à frente dessas empresas precisa ter muito controle sobre essas ações de ações terapêuticas, né? E aí, entrando já nessa questão, agora tem umas perguntas aqui. O Paulo Liberalesso pediu para falar de periodicidade. Por exemplo, qual é a periodicidade? Eu sou terapeuta, tenho caso, aí você fala aí essa relação. Tá. Periodicidade para que realmente o indivíduo está realmente a par do que está acontecendo. Tá. Então, na minha experiência, né, que é totalmente pautada no meu trabalho, eu acredito que para você ter uma regularidade mínima de atendimento, no mínimo 15 dias. Né? Se você alonga um pouco esse prazo, você já começa a perceber que você perde um pouco o contexto do atendimento. Eu digo isso até como supervisionanda da minha supervisora, a Ana, e quando eu me perco um pouco dela, eu consigo sentir essa dificuldade para poder fazer o acompanhamento com ela depois. Então, essa periodicidade, eu acredito que tem que ter um tempo muito curto, Paulo. Né? Eu acho que semanal é um tempo que atende, né, bem o acompanhamento. Quando você já vai esticando esse olhar, esticando esses dados para controle por um período maior, eu já percebo essa dificuldade. E eu sinto isso, agora voltando para o BCBA, né, ele diz assim, o supervisor ele também precisa ser avaliado quanto ao seu serviço. E quem faz essa avaliação, de acordo com o BCBA, são os próprios supervisionandos. Então, eu digo isso porque minhas supervisionandas se queixam da minha ausência. Então, quando eu tenho, por exemplo, alguma atividade semanal que é bem comum, e eu sei que agora elas todas estão lá, ou vão botar uma carinha ou não, né? Toda semana eu viajo, então elas acabam me cobrando. Aida, vamos deixar toda semana, vamos regular nosso tempo, eu sei que você teve que viajar. Então, eu sinto a própria procura das supervisionandas como esse termômetro, né? E esses dados começam a ficar muito grandes, a gente começa a ter um volume muito grande de dados para fazer o acompanhamento, para curar, e que fica bem complicado. Então, você está falando, por exemplo, que você faz, o ideal é você fazer com a Ana quinzenal, e você é uma análise do comportamento experiente. Quanto mais inexperiente, quanto mais começando tiver, maior também a necessidade desse acompanhamento mais próximo, né? Sim, o Paulo sim. colocou uma questão importante aqui. Ele está dizendo o seguinte: se puderem, discutam sobre as implicações do supervisor, ele mesmo
produzir e entregar as folhas de registro e programas de ensino, em detrimento de ensinar o profissional supervisionado como produzir esses documentos. Eu quero fazer um comentário aqui. É assim, mercado é mercado e seres humanos se comportam sob controle desses elementos que são elementos econômicos bastante relevantes. E assim, eu vejo muitos supervisores que negam um pouco a informação. Tá, eu entrego a folha, mas eu não ensino. Deixar dependente dessa supervisão. Então, isso que o Paulo falou, eu acho que é importante, porque tem um sentido assim, tem um sentido de produzir autonomia, né? E como que é esse trabalho de ensino do supervisionando para ele ter um repertório mais rico? Tá. Uma reflexão do supervisionando como aluno, vamos dizer assim. Tá. Eu vou te dar 2 exemplos que aconteceu comigo há 1 ano atrás, mais ou menos. Eu estava com um caso muito difícil, esse caso eu ainda estou com ele, né? Tem 3 anos, mas era um caso de uma adulta muito agressiva. E eu estava tentando uma série de procedimentos, tinha feito um programa, e a agressividade dela tinha diminuído muito, bastante mesmo. E em um determinado momento, a agressividade dela aumenta, né? E aí eu não vou agora explicar a ressurgência, não vai caber aqui no momento, nem nada. E aí eu fiz o levantamento de dados e contratei uma supervisão pontual para me ajudar a entender se aquilo tratava-se de um caso de ressurgência e se os melhores procedimentos que eu tinha elencado na literatura internacional me ajudaria realmente a diminuir a agressividade dessa menina que tinha, vamos imaginar aqui, crises ou comportamentos de agressão em torno de 60 vezes por dia, né, em um número muito grande de pessoas que ela agredia. E aí eu contratei uma supervisão muito pontual e essa pessoa me ajudou, né, naquele momento. E naquele momento ela não disponibilizou nada para mim, só foi uma orientação verbal, né, naquele momento ali que eu contratei aquela pessoa. Bom, isso é exatamente, eu acho que Paulo, isso está muito ligado diretamente ao tipo de supervisão que você está agregando naquele momento. Então, vai acontecer de você ter uma supervisão pontual ou uma supervisão muito específica que não vai te dar tanta documentação ou que não vai ter tanta troca nesse sentido. E outros tipos de supervisão que é mais em longo prazo, que você acaba tendo muita documentação, muito registro, muita troca. Então, por exemplo, eu com minhas supervisionandas, eu entrego tudo para elas, eu mostro tudo para elas, inclusive documentação pessoal, a gente divide, a gente discute em cima disso, e eu acho que isso não tem problema. Agora, especificamente, eu não sei se a sua pergunta foi em relação a isso, a gente tem algumas discussões importantes. Por exemplo, quando a gente fala de documentação, a gente fala de que tipo de documentação? Se eu for a supervisora do caso ou assumir esse caso, né, especificamente dessa criança, por exemplo, isso me leva ao papel de produzir esse programa, de produzir essas fontes de registro, de produzir de trabalho para essa equipe, e essa parceria se faz em cima disso, já está intrínseco à produção e avaliação dessa documentação. Mas quando o cliente já vem desse supervisionando e já vem com a programação pronta, aí a gente tem meio que o papel que acompanhar aquilo e ver se aquela programação está adequada, ou orientar para que aquela programação fique mais, né, otimizada, tenha erros menores, e por aí vai. Aí, nesse momento, eu acho que o meu papel como supervisor é dar apoio e contribuir para que esse documento, essa documentação, sim, fique com status muito bom, né? Ou que seja um status de muita eficiência. E eu acredito que, para mim, a Ida, enquanto supervisora, e acredito que para minha supervisora também, né, porque ela faz muito isso comigo, essa documentação ela tem que ser compartilhada, sim. Ela tem que ser produzida em 4 mãos, juntos, né? É por isso que o trabalho de supervisora
ele não é um trabalho também fácil. Então, assim, para cada supervisionanda minha, eu tenho muitas horas de leitura. Então, para supervisionar as meninas que estão aqui presentes, eu passo talvez o triplo das horas estudando coisas que ela me mandam. Então, eu estou em constante estudo. Supervisionar me leva a estudar todos os dias, né? Toda hora, todo momento. Isso é uma prática minha e que quem me conhece sabe que praticamente o tempo que eu não estou trabalhando, eu estou estudando. É o tempo inteiro. Então, essa produção de material não dá para não ser feita, ela não dá para não ser compartilhada, né? Agora, outra coisa que eu acho importante a gente falar, e que muita gente me procura e pergunta sobre isso na prática supervisionada, é assim, de quem é a responsabilidade dessa documentação? Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque também a gente precisa avançar legalmente com isso no Brasil. Então, olha só, se eu tenho um caso e eu compartilho esse caso com outras aplicadoras, é óbvio que aquele documento, aquela documentação pertence a mim, né? Então, a mim como supervisora, e ali, dependendo de uma questão contratual, eu vá discutir, né, a posse desses documentos. Pelo conselho, pelo nosso conselho de ética, nosso conselho, pelo Conselho Federal de Psicologia, o documento é do psicólogo. O documento de registro é do psicólogo. Agora, essas questões da documentação, por exemplo, o aplicador ou quem está cuidando do caso está de posse daquele documento, ou até que limite esse documento, essa papelada vai ficar, isso tem que ser muito bem planejado por essa equipe inteira e pela família, né? Mas é óbvio que os registros, eles são da alçada do profissional da psicologia, porque está inerente ao Conselho Federal que rege a nossa profissão, tá? Outra questão importante é aqui, enquanto eu sou supervisora, o que eu tenho colocado em prática com minhas supervisionandas é que elas me encaminham a documentação que eu oriento elas. Então, todas as minhas supervisionandas me encaminham um calhamaço documental daquilo que eu oriento elas sobre os pacientes, sobre a organização da empresa, então elas me encaminham como fonte de registro também. Então, na realidade, a sua pergunta, Paulo, eu acabei falando de duas coisas diferentes. A partilha de documentos feita pelo supervisor, como uma partilha educacional, como uma partilha de modelagem do próprio supervisionando, o qual eu estou exercendo esse trabalho, eu acredito que deva ser feita, e a partilha de um documento de acervo documental, a partir desse código de ética. Então, a gente tem duas frentes que elas têm que ser muito bem pensadas e planejadas para que ninguém, né, saia no prejuízo ou fira alguma conduta profissional. Ok. Ó, Leila Carla pediu para escrever as referências, eu já postei, Leila, como comentário. A Sandra está falando da importância da, da regulamentação da profissão do analista do comportamento, a gente está nessa batalha aí, né? Precisamos muito disso, porque as pessoas ficam, seus pais ficam na chuva, né? Porque você não sabe discriminar quem é de fato, ou quem está falando que é, mas não conhece. Eu queria fazer duas perguntas em uma aqui. Tem uma pergunta, na verdade, eu queria colocar uma pergunta da Natália Godoy, que é uma parceira lá de Curitiba. Ela está perguntando o seguinte, a questão ética. Se é o terapeuta que contrata o supervisor ou é o pai que contrata o supervisor? Quem é que deve contratar, né? E, por falar nisso, algumas pessoas já perguntaram aqui pessoalmente sobre o contato da ACES, eu vou postar aqui depois o contato da ACES, tá? Não é só a Ida que é supervisora, tem outras pessoas. Então, a primeira pergunta, quem contrata o supervisor? E a segunda pergunta, pais podem contratar direto o supervisor para eles implementarem essas duas coisas? Então, é sim para as três perguntas, né? Acontece essas três instâncias frequentemente. Eu sou contratada tanto pelas as profissionais que assumem o caso, né, daquela criança, e também sou contratada pelos pais. Acontecem as duas situações, né?
É óbvio que, inerente aí a esses dois papéis, a gente acorda também como é que vai ser feito esse trabalho. Então, quando eu sou contratada pelas profissionais, então, como é que vai ficar o meu papel frente àquele caso? E quando eu sou contratada pela família, também a gente acorda como é que vai ser o meu papel junto àquelas profissionais. E aqui eu já abro um parêntese e coloco para vocês. Acontece de eu ser contratada por pais que estão fora aqui de Uberaba, eu moro em Uberaba hoje, e que moram em cidades mais longes, e que eu acabo ajudando outros profissionais, né, que estão em outras cidades, e aí a gente tem que fazer um esquema bem mais complexo de assessoria, de acompanhamento, essas pessoas têm que me ajudar naquele domicílio, naquele lugar, para eu poder desenvolver o trabalho. Também chama a atenção que não é fácil, né, não é fácil desenvolver, mas com as pessoas todas trabalhando para o mesmo objetivo e tendo um bom suporte, né, supervisionado, eu acho que a gente consegue fazer excelentes trabalhos. E a terceira pergunta foi, Luciano, que agora eu esqueci. Se a pais, se supervisiona direto os pais. Ah, sim, posso, sim. A gente faz muita supervisão direto com os pais. A gente orienta muito e inicialmente, a gente tinha muitos pais que não tinham tanto conhecimento, né, dentro da análise do comportamento, e hoje a gente tem muitos pais que têm um conhecimento muito grande dentro da área, e isso facilita muito o trabalho. Perfeito. É, olha para você ver como passou rápido. Já estamos a 18 minutos do término da nossa live. Está passando muito rápido porque está bem fluido, as pessoas estão perguntando aqui, e aí está ficando bem legal. A Sandra perguntou uma coisa muito importante. Eu tenho duas perguntas dela e uma outra. A primeira é a seguinte, a da Sandra. Quando, por exemplo, o plano de saúde, quando ele estabelece uma intervenção baseada em ABA e tal, ele cobre supervisor? Você supervisiona casos de plano de saúde? Isso é uma pergunta. Outra, supervisão, eu não sei se é exatamente supervisão só, mas é um conjunto de supervisão, assessoria, consultoria, com escola. Existe isso? Como é que é? Bom, então as duas coisas acontecem também. Eu supervisiono e os planos de saúde, muitos têm feito essa cobertura da minha supervisão, né? Então, o que tem acontecido é que, antigamente, a gente entrava com o pedido via plano de saúde, e aí os pais me colocavam supervisor, e a gente vinha fazendo um processo de aproximação e os planos aceitavam, né? Agora, eu já tenho convites dos planos de saúde que me procuram. Eu estou achando isso muito interessante. Então, eu estou lá, estou aqui em casa, estou na clínica, e o plano de saúde me liga e diz, olha, a gente tem uma família e a gente soube do seu nome, a gente gostaria que você supervisionasse o caso aqui nesse plano de saúde e tal. E eu digo, então tudo bem, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, tem acontecido isso também, né? Isso é muito comum. E das escolas procurarem, sim, é um campo muito difícil, né? Quem me acompanha sabe da minha luta, porque quem me conhece sabe que eu estou mais dentro do campo da educação do que dentro do campo clínico, até que foi a minha vida toda, mais focada dentro da esfera de inclusão, né? Dentro das escolas. E, assim, a gente vem vendo uma marcha muito grande, muito vagarosa pela educação para esse tipo de serviço. Eu acho que dentro da educação a gente meio que forçou a entrada de um trabalho que a escola desconhecia, né? Mas hoje, surpreendentemente, isso tem mudado os rumos da história no Brasil. E eu cito agora uma cidade aqui perto, e eu cito porque eu tenho certeza que elas não deixariam eu não citar, né? Em Araguari, a gente teve uma experiência agora recente, eu e o professor Lucelmo, onde a própria prefeitura da cidade nos procurou para que a gente formasse os professores do município em análise aplicada do comportamento. E a proposta agora é que a gente acompanhe esses professores em supervisão, né? Outra cidade aqui perto também, que uma escola nos chamou, foi Araxá, e essa escola de Araxá, ela tem
usado das supervisões com os professores como fonte de modelagem para o comportamento dos professores melhorar, né, toda a esfera da inclusão da escola. Então, são duas experiências que a gente tem que citar, são duas escolas, né, duas realidades que a gente tem que colocar aqui para as pessoas conhecerem que no Brasil a gente tem essas experiências também. Muito bom. No Brasil, não, deixa eu só primeiro responder uma primeira pergunta aqui da Fabiana, né? Ela perguntou quem faz a avaliação. Então, eu acho que essa questão é assim, estou falando um pouco da nossa experiência, né? Depende. Se é um terapeuta experiente, um pouco mais experiente, ele já tem um coursework bom e já fez, né, uma formação boa, ele pode usar a supervisão para fazer a avaliação. Agora, em alguns casos, a própria equipe vai fazer a avaliação, porque a avaliação é muito importante. E ela precisa ser muito rigorosa e muito minuciosa. Então, vai fazer a avaliação, define os programas, aí fica uma pessoa ali, um aplicador, né? Às vezes é um terapeuta, quando é mais longe, fica alguém formado, né? Um psicólogo, e aí ele já fica com os programas, já treinado para aplicar aqueles programas, e aí ele fica sob supervisão constante. Ela perguntou o seguinte, qual que é a faixa de preço? Então, assim, o que eu já vi no Brasil, eu já vi de R$200 a 1.000, a 1.000 e poucos, numa hora de supervisão. Então, varia muito, depende do prestígio do profissional, de quanto ele é famoso, enfim, depende de uma série de coisas. Na SESI, o Aida, tá quanto? Você lembra agora? A média de preço é entre R$200 e R$300, dependendo do nível de formação do profissional. Isso, e aí se você contratar menos, fica mais caro, se contratar mais, fica um pouco mais... Isso. Varia muito, né? Mas a gente tem um compromisso de fazer alguma coisa que seja mais acessível. Aí agora, sim, interrompendo para ficar já em cadeia nacional, né? Eu sou amiga desse rapaz que está falando com você. E, assim, um dos motivos que nos tornou amigos foi que a gente tem algo muito semelhante no nosso comportamento, que a gente estava muito preocupado com os rumos da análise do comportamento em relação às questões financeiras nesse país, né? Então, pensar no Brasil sem pensar na realidade que nós vivemos hoje é ser um pouco alienado das condições que a gente vive, né? E a prática da análise do comportamento, isso não é uma crítica negativa. Eu acho que o papel do analista do comportamento, ele é um papel difícil, ele é um papel que deve ser bem remunerado, mas as condições do nosso país, eles não se adequam a esse papel bem remunerado da forma que ele deveria ser. Então, eu e o Lucelma, a gente meio que combinou no papel de Robin Hood da análise do comportamento, né? Então, a gente meio veio para cá e disse assim, não, vamos tentar fazer com que as coisas fiquem possíveis, porque a gente nunca teve vontade de ganhar dinheiro ou de ficar rico em cima da prática dessa ciência. Muito pelo contrário, a gente sempre teve muita vontade que as pessoas conhecessem a prática dessa ciência e fizessem da prática dessa ciência um conhecimento de vida. Porque, para mim, a análise do comportamento é educação e estar em todo dia em casa, é educar uma criança, é conviver com ela, é educar as pessoas. Para mim, isso é que pensando nisso, é esse valor. Mas aqui não é, em nenhum momento, criticando o profissional que cobra mais caro ou falando que o profissional que cobra mais caro está errado. Então, quem estiver ouvindo isso, não significa isso. Mas significa, sim, tentar, com todas as dificuldades que o nosso país tem, levar um conhecimento de qualidade a um número maior de pessoas. Essa que sempre foi a nossa vontade. E a Mirella está perguntando nos planos de saúde se é o neuro que faz a solicitação da supervisão ou o profissional que atende o paciente que vai solicitar. Na verdade, assim, uma intervenção baseada em aba tem supervisor. Então, o neuro normalmente ele vai pedir uma intervenção baseada em aba, então deveria ter.
O que acontece é que, às vezes, o plano não atende, aí a gente tem que, enfim, pedir administrativamente ou, inclusive, judicialmente. Mas se o neuro tiver um conhecimento disso, melhor, ele pode colocar. Professor Lucelmo, eu vejo a Ana Arantes ali. Eu já vi a Ana Arantes ali. Eu não acredito, não. Olha, eu quero dizer publicamente que a pessoa mais competente na análise do comportamento nesse país, ela se chama Ana Arantes. E é a pessoa mais maravilhosa da análise do comportamento. Tenho dito. E é uma excelente professora. Sim, Maria. Fiz várias disciplinas com ela. A Fabiana, que está elogiando o curso de Araguari, que gostou. A Rafa, então, sobre ele está pedindo para citar alguns artigos sobre aba em contexto escolar. Como isso é muito global, você manda um e-mail para mim, luciano.lacerda.gmail.com, te manda algumas coisas. Tem muita coisa legal. Aliás, a gente acabou de preparar um livro, eu, a Ida e a Natália fizemos artigos, vai sair pela Universidade Federal do Pará, pela editora Imagine, né, a professora Aline que está organizando, e é só sobre isso, aba aplicada na escola. Isso, José. Então já faz propaganda do nosso livro, Luciano, que vai ser lançado também. E nós estamos fazendo um outro sobre práticas de inclusão baseado em evidências. É só sobre práticas, é um livro, mas esse vai demorar um pouco mais. Porque eu acho que os livros, em geral, são muito mais reflexivos do que ensinando práticas, né? Vai sair pela Imagine também. Então, algumas pessoas aqui falando da pós, dizendo que está gostando da pós. A pós do CBI está nesse contexto que a gente falou, de democratizar, né? Esse mês, acho que está 138, né? É uma pós bem densa, assim. Eu falo para as pessoas, vai se você estiver realmente disposto a aprender, porque é bem denso, vai precisar se dedicar, ler texto, ver vídeo, muito teste, enfim. A Natália aqui falou, tenho muito orgulho de vocês, são profissionais como vocês que fazem a diferença na vida de muitas famílias, realmente temos que pensar que a imensa parcela da população brasileira não tem condições de bancar terapias, supervisões. Aliás, assim, tem outra uma coisa engraçada que eu falo, né? Que a gente luta para... Eu sou um militante, porque sou pai também, né? Para ter essa intervenção no sistema público, no SUS. As pessoas falam assim, ele está fazendo isso porque ele faz aba. Gente, eu estou falando do negócio que é contra o meu negócio. Eu estou propondo um direito que, se vingar, não é bom do ponto de vista comercial, é ruim do ponto de vista comercial. Mas do ponto de vista comercial, a gente faz outra coisa, né? O que importa, o que a gente está preocupado, é que as pessoas todas precisam ter acesso a melhor intervenção, como é nos Estados Unidos, por exemplo, que é um lugar que nem tem sistema de saúde, mas a intervenção é disponibilizada na educação. É por isso que as pessoas que têm um pouco mais de condição, normalmente, quando percebem que tem um filho com autismo, vão para os Estados Unidos, né? Porque é isso que a gente quer que seja disponível para todos aqui. O Paulo Libera está falando que o Gama está mandando aqui os coraçãozinhos, está mandando um abraço. O Instagram, acesse a aba, né? Tem mais alguma coisa? Gabi, põe aí para nós, alguém pediu o Instagram aqui. A Ida não tem Instagram porque ela é das cavernas, entendeu? Ela, se bobear, ela compra um celular daqueles que não tem... Da luz azul. Vocês lembram do celular da luz azul? É tipo isso, né? Então, várias pessoas aqui. Hierarquia da supervisão. Boa, pergunta da Moira. Você pode explicar a hierarquia da supervisão? Um pós-graduando ou já especialista pode dar supervisão? Esse grupo sendo supervisionado por um mestre ou doutorado? Como é que é essa hierarquia? Quando que você pode ser supervisor? Então, por exemplo, você pode ter um aplicador lá, um terapeuta aqui, que é um pós-graduando, por exemplo, e alguém com mais experiência, um mestrado, doutorado, supervisionando ele? Eu acredito que sim, né? Eu acho que aí vai da experiência e do nível de conhecimento e formação que esse profissional tem. Então, vai muito do nosso bom senso de estar procurando profissionais que tenham mais experiência no mercado, que tenham produções, e aí eu concordo, viu, professor Luciano? Eu sou das antigas mesmo, e eu acho que a gente tem que olhar, por exemplo, para a produção bibliográfica desse sujeito, né? O que ele produz dentro da área, o que ele escreve dentro da área, o que ele pesquisa dentro da área. E aqui, de novo, eu vou puxar o saco da Ana Arantes. Olha a produção de uma mulher dessa, o tanto de coisa que ela já produziu dentro da análise do comportamento, né? E como ela pesquisa esses produtos o tempo inteiro.
Então, eu acho que a gente tem que procurar essa linha de raciocínio, né? As pessoas que produzem dentro da área, que pesquisam, que publicam, que estudam, que trabalham já há um tempo dentro da área, que estão dentro da área da educação, que estão trabalhando nas pós-graduações, nos cursos de graduação. Eu acho que isso é uma referência importante também. Então, é procurar pessoas profissionais que, mesmo que não tenham tanta experiência, né, de tempo de trabalho, mas que estejam dentro da área produzindo pesquisa para isso. Eu acho que isso é um ponto seguro para a gente. É onde a gente pode caminhar com segurança para saber que é um bom profissional. Ah, e outra coisa também, né? Eu sou afiliada da BPMC, e acho que a gente tem que procurar caminhos, né, que busquem. A gente está afiliada às nossas associações, buscar produções para a nossa associação, buscar as pessoas que estão acreditadas nela. Então, eu acho que buscar isso é um caminho também seguro. Perfeito. Só colocar um depoimento aqui da Sandra. A partir do conhecimento de vocês, diante da acessibilidade, consigo ajudar muitas crianças no meu trabalho na instituição APAI de Marabá. São 8 anos de muito amor, ainda pretendo continuar em algo mais específico, espero continuar com esse foco. Ela tinha um outro comentário aqui, e eu agradeço. Aqui, olha quem fez o comentário aqui. Doutor Francisco Assunção, tem aqui agora conosco, elogiando aqui a apresentação. Muito obrigado, doutor Francisco. Nós estamos chegando aqui às palavras finais, porque já estamos aqui há 3 minutos de fazer 1 hora. Tem 2 pessoas aí que pediram sobre educação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar na página, não, melhor por e-mail. Manda um e-mail para mim, e aí eu mando. Eu coloquei também o link da pós, para quem tiver interesse. Ela é uma pós de 2 anos, começa agora em abril. E aí, eu quero te agradecer imensamente. Eu quero dizer para vocês que essa parceria com a Ida na CSA é uma parceria muito feliz. A gente construiu, as coisas foram crescendo. É uma empresa que acabou de ser montada e já está atingindo muitos campos, muitos lugares, muitos cursos, muita formação, muita supervisão, muito atendimento. Depois a gente vai fazer um outro sobre intervenção mesmo, de outra live, né, em vários lugares do Brasil, como é que funciona. E aí a Diana perguntou sobre as horas, quantas horas de intervenção, aí a gente vai abordar isso, porque isso é um assunto bem técnico e precisa explorar bem. E assim, tem a ver com algumas coisas. Primeiro, com a postura, que eu acho, da Ida, de não ter aquela coisa comezinha de ficar segurando as coisas, segurando o conhecimento. Então, a gente quer divulgar esse negócio, a gente quer disseminar esse negócio para todo mundo, entendeu? Até usando a expressão aqui da Ana Arantes, né? A aba no SUS é projeto de vida, é aba em todo quanto é lugar, em todo comportamento humano. Aí, Ana. Então, ela tem essa postura, e isso eu gosto. E uma outra coisa que eu acho muito interessante na Ida é que ela é supervisora e atende criança. E eu acho eu insisto nisso, isso não é obrigatório. Tem excelentes supervisores que não fazem isso. Mas eu acho que esse é um elemento importante que compõe a expertise da professora Ida. Né? Ela está atuando ainda com criança, tem criança toda semana. Essa prática impede que você se distancie. Porque é verdade que tem excelentes supervisores que não atuam aplicando, e é verdade também que tem supervisores que tem uma hora que ele começa a falar um negócio que ele viu nos artigos, está muito distante da prática, daquelas contingências, da realidade. Eu acho que esse pé na realidade é muito importante, isso é uma marca do seu trabalho. Muito obrigado, Aida, mesmo por ter participado aqui comigo hoje. Eu sei que você, sendo da idade da pedra, e o seu contato, a tecnologia era resistente a fazer aqui, e vamos dar as palavras finais para os nossos espectadores. Daí ele está falando toda a verdade, viu, gente? Eu detesto esse negócio de live, ele sabe disso, eu fico relutando, sou da idade da pedra mesmo, por isso ele deveria ficar quietinho, não falar nada,
Bom, mas eu agradeço vocês, né, por vocês estarem aqui. Eu sei que tem muitas supervisionandas minhas. Sei que a Ana está aqui presente, que é uma pessoa que me dá muita segurança, muito apoio, né? E assim, só agradeço a todos que estão aqui ouvindo e que o caminho é esse, é estudar, é fazer boas formações, é procurar bons supervisores, pessoas competentes que possam te ajudar nesse caminho tão difícil que está sendo tão banalizado que é a análise do comportamento. Fazer análise do comportamento, produzir resultado bom dentro dessa área não é fácil, tá? Então, eu queria que vocês ficassem, entendessem, levassem isso. Não é fácil, mas a gente tem bons caminhos no Brasil, tem muitos pesquisadores muito bons, tem muita gente que produz muita coisa boa, e vamos ficar atento a eles, que esse é o melhor caminho. Tá? Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau a todos e a todas. Até semana que vem.